Neste filme não existe final feliz. E aí pessoal, aqui quem fala é o Pedro Cris. Ganhei uma TV de tubo e comprei um dispositivo que eu poderia conectar minha TV de tubo com o meu computador. Fui assistir um filme na TV de tubo conectado na Netflix. No meio disso eu estava assistindo muito Estúdio Ghibli. Eu assisti Karigoroshi no Ariete, O Mundo dos Pequenos. Já um spoiler bem grande, não existe final feliz nessa obra. Não tô falando que o final é ruim, e bem que você vai terminar com Depressão 7, igual quando você assistiu o final de Evangelho. Eu já deixando bem claro nesse vídeo, como você pode ver, já vai ter spoiler da obra. Então, se você quiser assistir o filme primeiro e depois voltar aqui pra ver o que você achou e o que eu achei, vai ser feliz. O filme começa muito feliz e com uma sensação de pura fantasia. Mesmo que eu não tinha assistido esse filme quando criança, ele me deu muita sensação de nostalgia. Ia sentir cheiros, sensações específicas de um momento da minha vida. Engraçado porque o filme começa dentro da cidade, vai indo para especificamente uma chácara. Vê que a cidade não é feia, mas a chácara é muito mais deslumbrante, é um lugar mais vivo. E sem falar que cada pincelada linda, maravilhosa, tem tanto verde, tem tanta cor. Eu juro pra você, mesmo que se você ver em preto e branco, você vai sentir uma sensação de verde. A gente vê a chegada do protagonista Show. Ele chega na chácara, ele vê um vislumbre de um corvo, uma gatinha, e ela tá caçando. E aí a gente é levemente apresentada pra protagonista do filme, Ariete, a mini menina que está colhendo alguma coisa. A gente conhece o local onde a Ariete mora. Ela mora quase como se fosse um ninho visualmente por fora, mas por dentro você vê que é uma casa normal. A gente consegue ver que o pai dela ou a mãe dela tem características de artesanato de alguma forma, porque tem algumas coisas que são criadas ali pra dentro da casa. Portas, escadas, que são de gente grande. Inclusive eu vou diferenciar bastante aqui o que é uma pessoa, um ser humano, e o que são eles, que são os coletores. Que é uma forma bonitinha de dizer ladrão, porque eles funcionam basicamente como pequenos ratinhos, entram na sua casa, pegam o que você não está usando e levam pra sua casa. Eles sobrevivem basicamente nessa rotina. O pai dela sai pra coletar, volta pra casa, traz alguns itens. Esses itens vão durar uma semana, um mês, depende do quanto que eles vão conseguir carregar, quantos que eles vão trazer de volta. Às vezes eles querem algum item específico e saem pra fazer coleta. A Ariete tem 14 anos e nessa fase é o momento onde ela vai começar a sair para a coleta. Como na casa só tem ela, a mãe dela e o pai dela, no momento o pai dela vai precisar de um auxílio. Nesse momento, o filme começa como se fosse para ir para uma jornada do herói, como se você fosse ver uma rota de uma aventura. Então o momento que vai ser a saída da Ariete com o seu pai para fazer a coleta, mas aí chega uma cena. Ela é aterrorizante porque você vê do ponto de vista da Ariete. A casa de bonecas, que é um elemento muito bonito, os móveis funcionam, todos os itens são extremamente detalhados e parecem detalhados demais para uma simples casa de boneca. Até a Ariete questiona o porquê que ele não pode pegar e tudo mais. Ela explica que eles não podem ser vistos pelos humanos, pois os humanos vão querer fazer mal para eles, independente de quem seja o humano. Em algum momento a gente meio que entende que o pai dela viveu algo. O pai dela mostra um certo interesse também nos humanos. O pai parece que entende uma coisa a mais que a mãe dela não demonstra entender nem um pouco. A mãe dela vive na caverna de Platão e vai continuar fervendo. O pai dela saiu da caverna de Platão, mas o que ele viu lá fora não era tão interessante quanto o que ele queria ali dentro. Mesmo com a preocupação da mãe da Ariete e tudo mais, elas vão pra saída, eles exploram a casa, eles coletam o açúcar que a mãe dela queria, e aí eles vão coletar alguns itens. E o momento que ela vai coletar, junto com seu pai, e elas estão vivendo um momento feliz, os dois estão felizes, então a gente vê o rosto do protagonista, olhando fixamente pra ela, sem piscar, sem reagir, sem sorrir, sem nada, apenas tá olhando sério, como se ele estivesse apenas assistindo, né, sem interromper, sem nada. E ela vê essa cena e ela toma um susto, mas ela não pode gritar, ela não pode nada, só se esconde devagar, como se não tivesse ali, e o pai dela ordena que eles saiam de lá. Ele começa a conversar com ela. E a conversa que ele tem com ela, conversa assustadora, pois ele não está com interesse de machucar, ele só queria conhecê-la. Essa cena rola de noite, ele não viu direito quem é ela, mas ele sabe que ela estava lá. Ele continua falando mesmo quando ela sai. Naquele momento eles voltam pra casa, ela perde o açúcar que a sua mãe queria, fica um clima pesado e o seu pai apenas diz pra ela que o que ela deve fazer é o que ela quiser. Se ela quiser conhecer o humano, suas atitudes têm risco, mas a vida é dela. Ela que faz o que ela quer. Ele só pede pra ela deixar em segredo o que eles viveram ali, pra sua mãe não se preocupar, mas em um certo momento isso escapa. Nesse momento ele entrega aquele torrão de açúcar pra ela. Isso causa nela uma estranheza, pois como assim os humanos são ruins? E ele tá tentando me ajudar. Ele até deixa uma cartinha meio inusitada pra ela. No meio da chuva ela sai pra ver ele. E o que ela vê é só ele sentado, meio tranquilo,
fazendo carinho da gatinha, e ela tenta entender quem que é esse menino. O gato sai de perto dele e ele continua só ali, existindo, meio cabisbaixo, meio calmo. Nesse momento ainda não tem muitas explicações, mas já vou dar uma explicação. Ele tem problema sério no coração. Não é explicado muito bem qual é o problema, mas ele tem um problema no coração e ele vai fazer uma cirurgia. Também não pode fazer muito esforço, ele não podia ficar na cidade grande por causa da poluição, do ambiente. Então tudo que as coisas que um menino normal poderia fazer, ele não pode, ele não tem a força. Ele sabe da existência desses pequeninos, mesmo ele não tendo muita convivência com sua mãe, com seu pai, eles já contaram sobre isso pra ele. Nesse momento que a gente começa a entender mais o personagem ali, o filme começa a ficar cada vez mais triste, um pouco melancólico. O pai da Ariadne volta, depois de passar um tempinho sumido, sendo carregado por um outro pequenino, com o nome de Spider. E a gente vê um negócio que eles tinham muito medo, que era a falta de outros como eles. A gente até tem meio que um triângulo amoroso, mas não muito claro. E a Ariadne claramente se interessou pela existência de outro, por ser alguém como ela. Tem o tamanho dela, alguém que tem a aparência dela e alguém a mais. Saber que existe outros, saber que existe aventuras que ela nunca viveu, existe formas de viver diferente do que ela vive. Isso dá uma incentivada mais ainda nela se dedicar na sua aventura pessoal. A gente descobre que os pais dela já estão com tudo planejado para se mudar, pois a situação que a própria Ariadne colocou eles vai causar que os humanos descubram sobre eles. De alguma forma a gente entende que existia mais pequeninos nessa casa, ou que aos poucos foram indo embora, por descoberta de outros humanos, ou porque estava ficando mais arriscado, mas aos poucos parece que vai só sobrando aquela família naquele lugar. Sho e Ariadne até tem uma conversa, ela se mostra pra ele, ela pede pra ele parar de tentar ajudar eles, ela pede pra ele se afastar deles, não funciona muito, pois esse mesmo menino deu uma cozinha da casa de bonecas. A gente também nesse meio tempo descobre que a casa de boneca foi feita não pra boneca, mas pra pequeninos, pros pais dos pais da Ariadne, ou alguma coisa assim, foi feita realmente para ser deles, não era um negócio para invadir a vida deles, era para dar uma vida melhor para aquelas pessoinhas, mas aquelas pessoinhas não queriam vida melhor, eles só não queriam ser incomodados, eles queriam viver a vida deles, eles queriam estar só existindo, eles não queriam ajuda. A mãe da Ariadne gosta até do que acontece, mas é aí que a gente chega no nosso clímax. Todo filme é sobre uma paixão, mas não por pessoas, mas pela descoberta e pela aventura. A gente vê tudo isso pela perspectiva tanto da Ariadne quanto do personagem principal. Ele nunca viveu nada. A vida toda foi estar no hospital, sair do hospital, consultar, sair da consulta. Ficar em um lugar, ler um livro, sempre tudo isso. Então essas curiosidades da vida sempre trouxeram pra ele um querer de aventura. E descobrir coisas novas faz ele querer mais ainda. Inclusive ele age como uma pessoa ruim em vários momentos para Ariadne, não por maldade, mas porque ele só conhece o que é a vida dele. Aquela monotonia, aquela tristeza. E o filme é sobre medo de se arriscar, principalmente de confiar no próximo. Pois se ele tivesse confiado mais nas palavras da Ariadne, tivesse entendido a situação dela, se ela conseguisse confiar mais nele para explicar a situação deles, para ela deixar claro o que ele pode e o que ele não pode fazer, de forma que não interfira de uma forma ruim a vida dos dois. Se um descobre, outros iriam descobrir, porque não tem como você esconder e você tá conversando com alguém, né? Se o pai da Ariadne tivesse confiado mais na sua própria filha, se a mãe não fosse tão apegada às coisas da própria casa, à própria rotina, e se a Ariadne não fosse tão curiosa, arriscasse, e se o protagonista não fosse tão descuidado, porque ele comete vários deslizes que vão cada vez mais prejudicando a vida daqueles mesmos que ele tá tentando ajudar. Todos eles terem esse pedaço meio quebrado faz o filme ser muito lindo. No meio dessa situação toda, no meio de um diálogo, de uma amizade querendo crescer, mas também deles tentando se entender e ela tentando mostrar pra ele o que eles vivem, não dá pra ter uma amizade constante ali, os dois não podem se ver, os dois não podem essa amizade proibida, essa paixão proibida, não romântica, mas uma paixão conhecer de aventura. A mãe da Ariadne é sequestrada por uma véia desgramada. Ela descobre a casinha dos coletores. O pai da Ariadne estava com a perna machucada, então ele não poderia fazer muita coisa. Ela rouba a mãe da Ariadne, trata como um inseto, coloca no potinho e coloca escondido. Ela chama os petrificadores para caçar, porque ela acha que tem vários pequeninos na casa. O interessante é que essa amizade proibida cresce nessa situação. Morre, ele passa mal, mas ele não desiste, porque ele realmente quer ajudar. E eu realmente acho que criou uma paixão pela Ariadne. Realmente faz de tudo para ajudar ela. E ela entende isso e respeita ele. E a amizade realmente
se concretiza, com os dois confiando um no outro, a cada um fazer uma coisa que vai ajudar nessa situação. Basicamente é ali que chega o ápice, o clímax da correria deles, de conseguir resolucionar esse problema, de conseguir pegar a mãe dele de volta, mas acabou o problema. Eles até conseguem voltar, conseguem pegar e mostrar que a véia tava pirando, que a casinha de bonecas estava ali, a cozinha estava ali. Ele consegue mostrar pra todo mundo que era só uma véia caduca, mas o problema ainda tá lá. A Ariadne ainda vai ter que se mudar. A casa da Ariadne foi totalmente destruída. A vida dela inteira, tudo que ela conhecia, não existe mais. E tudo isso foi por causa desse desejo de aventura. Tudo isso foi por causa de um amor proibido, algo novo. No final da história, tudo fica bem aberto. Quando chega ali no final mesmo, a gente vê a Ariadne indo embora, a gente vê ela tendo até um interesse mesmo pelo Spiller, mas a gente não sabe se vai ser um interesse romântico ou algo assim. A gente vê a despedida triste do Sho com a Ariadne. Após isso tudo, ele vai fazer uma cirurgia que é de alto risco. Chances dele morrer na cirurgia é grande. E a gente não sabe se ele sobreviveu após a cirurgia. A gente não sabe se deu certo. A cirurgia dele realmente vai viver uma vida normal. Vai ter que viver ainda sobre várias situações de delicadeza. Tá tudo bem, sabe? Porque o filme não era sobre o pós, era sobre esse momento. Esse momento final que ela se despede, eles vão embora, que ela conversa com o Spiller. É tudo um momento mais pra relaxar, é o final do filme. O que vai vir pela frente, ninguém sabe, não importa. O que importa é o que eles viveram, é o que a criou, o vínculo da mudança do filme, do começo para o final, muito retratado pela gatinha, que no começo ela tá caçando a Ariadne. Em vários momentos a gente vê que a gata não gosta da Ariadne, que ela realmente quer comer a gata, se tornando a personagem que vai trazer pro show a despedida pela Ariadne. Ela que vai levar ele até lá, ela que vai receber o carinho da Ariadne e fica feliz, pois a gatinha que odiava ela acaba criando um vínculo. E é isso, sabe? É uma criação de vínculos que o filme faz. Não importa se a pessoa morreu, não importa se a pessoa vai morrer, não importa se você vai vê-la de novo, não importa se você vai realmente se apaixonar ou não por essa pessoa, não importa que vocês estão juntos. Vamos falar aqui. É um filme do Estúdio Ghibli. O visual é lindo. Tanto trilha sonora, tanto os visuais mesmo. Cada cenário pintado à mão. Aquilo é tão lindo, é tão detalhado. Mesmo o filme sendo bem triste, tendo um final bem aberto em várias consequências, você termina com os sentimentos ali. Você viveu aquela aventura com eles, mesmo que não fosse uma aventura normal, que tem um final feliz. É um final de um ciclo. Eles tiveram as mudanças, mesmo que não foram por vontade própria, porque tiveram que se desfazer de várias coisas, e isso fica mais claro na mãe da Ariadne, que não queria se desfazer de nada. A casa de bonecas, como eu já disse, é linda. O quintal da chácara é lindo demais. E a casa dos pequeninos é tão detalhada, é tão bonita. Tudo prende você nesse filme. E pra mim, pelo menos, que estava assistindo uma TV de tubo, eu senti nostalgia e uma calmaria com várias situações. O filme O Mundo dos Pequeninos, do Estúdio Ghibli, realmente mostra que não existe final feliz. A vida não é assim. A vida é feita de memórias, de situações que a gente viveu. E como tá tudo bem você passar por eles, mesmo sendo ruim, mesmo sendo bom, porque a vida é feita desses momentos. O roteiro, eu juro pra você, tem uma imagem na internet que mostra perfeitamente como é o início, a complicação, clímax, a resolução e relaxamento e a conclusão do filme. Esse filme segue realmente essa rota de uma forma muito boa. Essa onda crescendo e diminuindo, bem mais lá pro final do filme, segue aquela linha final e que você fica relaxado. Mesmo que tudo não foi como você esperava, você termina ainda com esse relaxamento, com essa conclusão. Não sei se ficou muito claro o que eu quis me expressar, então me digam aí suas opiniões. E se você já assistiu o filme, deixa aí sua review, sua análise aí do que você achou do filme. Pra finalizar o vídeo, não tem nenhuma fanart nova, mas vamos ver se vai aparecer agora. É isso. Muito obrigado. Tchau, tchau.